Em O Senhor da Guerra de Marte, Edgar Rice Burroughs traz a primeira grande trilogia de Barsoom à sua conclusão ardente. John Carter, príncipe de Hélio, triunfou sobre inúmeros perigos, mas agora enfrenta a missão mais pessoal e perigosa de todas, o resgate de sua amada Dejatoriz. Aprisionada no Norte Proibido, ela está além de barreiras mortais, guardada por inimigos traiçoeiros e protegida pelas garras geladas dos desertos polares de Marte. Dos penhascos imponentes do cara cidades assombradas dos homens amarelos, a jornada de Carter é uma busca implacável por terras hostis, onde a traição espreita a cada passo e apenas habilidade, coragem e amor inabalável podem levá-lo adiante. O Vogues combina a ação ininterrupta com a grandeza de mundos alienígenas, culminando em um final onde o destino de Barsoom e o coração de seu maior herói está por um fio. Capítulo 1. No rio ESS. Nas sombras da floresta que flanqueia a planície carmesim ao lado do mar perdido de Cruz no Vale Dor, sob as luas arremessadas de Marte, acelerando seu caminho meteórico perto do seio do planeta moribundo, rastejei furtivamente ao longo da trilha de uma forma sombria que abraçava os lugares mais escuros com uma persistência que proclamava a natureza sinistra de sua missão. Por 6 longos meses marcianos eu assombrei as proximidades do odioso Templo do Sol, dentro de cujo eixo de rotação lenta, muito abaixo da superfície de Marte, minha princesa estava sepultada, mas se viva ou morta eu não sabia. A lâmina fina de Faidor encontrou aquele coração amado? Só o tempo revelaria a verdade. 687 dias marcianos devem ir e vir antes que a porta da cela volte a ficar em frente ao final do túnel, onde pela última vez eu tinha visto minha sempre bela Dejatoriz. Metade deles havia passado, ou passaria no dia seguinte, mas vívidos em minha memória, obliterando todos os eventos que vieram antes ou depois. Estou à última cena antes que a rajada de fumaça cegasse meus olhos e a fenda estreita que me dera a visão do interior de sua cela se fechasse entre mim e a princesa de Hélio por um longo ano marciano. Como se fosse ontem, eu ainda via o belo rosto de Faidor, filha de Matai Shand, distorcido de raiva e ódios ciumentos enquanto ela saltava para frente com a adaga erguida sobre a mulher que eu amava. Eu via a garota vermelha, Tuvia de Ptar, pular para frente para evitar o ato hediondo. A fumaça do templo em chamas veio então para apagar a tragédia, mas em meus ouvidos soou o único grito quando a faca caiu. Então silêncio, e quando a fumaça se dissipou, o templo giratório desligou toda a visão ou som da câmara em que as 3 belas mulheres estavam presas. Muito havia para ocupar minha atenção desde aquele momento terrível, mas nunca por um instante a memória da coisa se desvaneceu, e todo o tempo que pude dispensar dos numerosos deveres que me foram impostos na reconstrução do governo dos primogênitos desde que nossa frota vitoriosa e forças terrestres os dominaram, foi gasto perto do poço sombrio que segurava a mãe de meu filho, Cartoriz de Hélio. A raça de negros que por séculos adorou Issus, a falsa divindade de Marte, foi deixada em um estado de caos por minha revelação dela como nada mais do que uma velha perversa. Em sua raiva, eles a rasgaram em pedaços. Do alto pináculo de seu egoísmo, o primogênito havia mergulhado nas profundezas da humilhação. Sua divindade se foi e com ela todo o tecido falso de sua religião. Sua alardeada marinha havia caído derrotada diante dos navios superiores e combatentes dos homens vermelhos de Hélio. Ferozes guerreiros verdes do fundo ocre do mar exterior haviam cavalgado, seus toates selvagens, pelos jardins sagrados do templo de Sus e Tarstarcas, Shedak de Tark, o mais feroz de todos, sentou-se no trono de Sus e governou o primogênito enquanto os aliados decidiam o destino da nação conquistada. Quase unânime foi o pedido de que eu subisse ao antigo trono dos negros, até mesmo os próprios primogênitos concordando com isso, mas eu não queria nada disso. Meu coração nunca poderia estar com a raça que amontou indignidade sobre minha princesa e meu filho. Por minha sugestão, Shodar tornou-se Jedak dos primogênitos. Ele havia sido um dator, ou príncipe, até que Suzu degradou, de modo que sua aptidão para o alto cargo concedido era inquestionável. A paz do Vale Dor assim assegurada, os guerreiros verdes se dispersaram para o fundo do mar desolado, enquanto nós de Hélio retornamos ao nosso próprio país. Aqui novamente foi oferecido um trono, uma vez que nenhuma palavra havia sido recebida do desaparecido Jedak de Hélio, Tardos Mors, avô de Dejatoriz, ou de seu filho, Mors Kajak, de Hélio, seu pai. Mais de um ano se passara desde que partiram para estourar o hemisfério norte em busca de Cartoriz, e finalmente seu povo desanimado aceitou como verdade os vagos rumores de sua morte que haviam chegado da região congelada do Polo. Mais uma vez recusei um trono, pois não acreditaria que o poderoso Tardos Mors, ou seu filho não menos temível, estivesse morto.
Que um de seu próprio sangue governe você até que eles voltem, eu disse aos nobres reunidos de Hélio, enquanto me dirigia a eles do pedestal da verdade ao lado do trono da justiça no templo da recompensa, do mesmo lugar onde eu estivera um ano antes, quando Zat-Charras pronunciou a sentença de morte sobre mim. Enquanto falava, dei um passo à frente e coloquei minha mão no ombro de Cartoris, onde ele estava na primeira fila do círculo de nobres ao meu redor. Como um só, os nobres e o povo levantaram suas vozes em um longo aplauso de aprovação. 10.000 espadas saltaram do alto de tantas bainhas, e os gloriosos combatentes do antigo Hélio saudaram Cartoris Gedac de Hélio. Seu mandato seria vitalício ou até que seu bisavô ou avô retornasse. Tendo assim organizado satisfatoriamente este importante dever para ele parti no dia seguinte para o Vale Dor para que eu pudesse permanecer perto do Templo do Sol até o dia fatídico que deveria ver a abertura da cela da prisão onde meu amor perdido estava enterrado. Por Vastus e Cantus Can, com meus outros nobres tenentes, parti com Cartoris em Hélio, para que ele pudesse ter o benefício de sua sabedoria, bravura e lealdade no desempenho dos árduos deveres que lhe haviam sido atribuídos. Apenas o Ola, meu cão marciano, me acompanhou. Em meus calcanhares esta noite, a besta fiel se moveu suavemente em minhas trilhas. Tão grande quanto um pônei Shetland, com cabeça horrível e presas assustadoras, ele era realmente um espetáculo impressionante, enquanto se arrastava atrás de mim em suas 10 pernas curtas e musculosas, mas para mim ele era a personificação do amor e da lealdade. A figura à frente era a do Dator Negro do primogênito, Tori, cuja inimizade eterna eu havia conquistado naquela vez em que o derrubei com minhas próprias mãos no pátio do templo de Sus e o amarrei com seu próprio arnês diante dos nobres homens e mulheres que apenas um momento antes estavam exaltando suas proezas. Como muitos de seus companheiros, ele aparentemente aceitou a nova ordem das coisas com boa vontade e jurou fidelidade a Shodar, seu novo governante, mas eu sabia que ele me odiava, e tinha certeza de que em seu coração ele invejava e odiava Shodar, então eu tinha vigiado suas idas e vindas, até o fim de que ultimamente eu me convenci de que ele estava ocupado com algum tipo de intriga. Várias vezes eu o observei deixando a cidade murada dos primogênitos depois de escurecer, saindo para o cruel e horrível Vale Dor, onde nenhum negócio honesto poderia levar qualquer homem. Esta noite ele se moveu rapidamente ao longo da borda da floresta até bem além da vista ou do som da cidade. Então ele se virou através do gramado carmesim em direção à costa do mar perdido de Cruz. Os raios da lua mais próxima, balançando baixo pelo vale, tocaram seu arnês incrustado de joias com 1.000 luzes variáveis e olharam do ébano brilhante de sua pele lisa. 2 vezes ele virou a cabeça para trás em direção à floresta, à maneira de quem está em uma missão maligna, embora devesse ter se sentido bastante seguro da perseguição. Não ousei segui-lo até lá sob o luar, pois era mais adequado aos meus planos não interromper os dele e eu desejava que ele chegasse ao seu destino sem suspeitar, para que eu pudesse saber exatamente onde ficava esse destino e os negócios que aguardavam o ladrão noturno lá. Foi assim que permaneci escondido até depois que Turi desapareceu na beira da margem íngreme ao lado do mar, a 1/4 de milha de distância. Então, com o Ola seguindo, corri pelo campo aberto atrás do Dator Preto. O silêncio da tumba estava sobre o misterioso Vale da Morte, agachado nas profundezas de seu ninho quente dentro da área submersa no polo sul do planeta moribundo. Ao longe, os penhascos dourados ergueram suas poderosas faces de barreira para os céus estrelados, os metais preciosos e as joias cintilantes que os compunham brilhando na luz brilhante das 2 lindas luas de Marte. Às minhas costas estava a floresta, podada e aparada como pasto para a simetria de um parque pelo pasto dos macabros homens planta. Diante de mim estava o mar perdido de Cruz, enquanto mais adiante eu pegava a fita cintilante de ISS, o Rio do Mistério, onde ela saía debaixo dos penhascos dourados para desaguar em Cruz, para onde por incontáveis eras haviam sido levados os marcianos iludidos e infelizes do mundo exterior na peregrinação voluntária a este falso céu. Os homens planta, com suas mãos sugadoras de sangue, e os monstruosos macacos brancos que tornam dor horrível durante o dia, ficaram escondidos em seus covis durante a noite. Não havia mais um terno sagrado na varanda dos penhascos dourados acima do ISS para convocá-los com um grito estranho para as vítimas flutuando até suas mandíbulas no seio frio e largo do antigo ISS. As marinhas de Hélio e dos primogênitos haviam limpado as fortalezas e os templos dos Ters quando se recusaram a se render e a aceitar a nova ordem de coisas que havia varrido sua falsa religião do sofrido Marte. Em alguns países isolados, eles ainda mantinham seu poder milenar, mas Matashan, seu educador, pai de Terns, havia sido expulso de seu templo.
Extenuantes foram nossos esforços para capturá-lo, mas com alguns dos fiéis ele havia escapado e estava escondido onde não sabíamos. Quando eu cheguei cautelosamente à beira do penhasco baixo com vista para o mar perdido de Cruz, vi Turira empurrando o seio da água cintilante em um pequeno esquife, uma daquelas embarcações estranhamente trabalhadas de idade impensável que os santos Ters, com sua organização de sacerdotes e ternes menores, costumavam distribuir ao longo das margens do ISS, que a longa jornada de suas vítimas possa ser facilitada. Estacionados na praia abaixo de mim havia uma vintena de barcos semelhantes, cada um com sua longa vara, em uma extremidade da qual havia um pique, na outra um remo. Torili estava abraçando a costa e, quando ele passou fora de vista em torno de um promontório próximo, empurrei um dos barcos para a água e, chamando-o Ola, empurrei para fora da costa. A perseguição de Turid me levou ao longo da beira do mar em direção à foz do ISS. A lua mais distante estava perto do horizonte, lançando uma sombra densa sob os penhascos que margeavam a água. Turia, a lua mais próxima, havia se posto, nem voltaria a nascer por quase 4 horas, de modo que eu tinha certeza de esconder a escuridão por esse período de tempo, pelo menos. E assim foi o guerreiro negro. Agora ele estava em frente à foz do ISS. Sem hesitar um instante, ele subiu o rio sombrio, remando com força contra a forte corrente. Depois dele veio o Ola e eu, mais perto agora, pois o homem estava muito decidido a forçar sua embarcação rio acima para ter olhos para o que poderia estar acontecendo atrás dele. Ele abraçou a costa onde a corrente era menos forte. Logo ele chegou ao portal cavernoso escuro na face dos penhascos dourados, através do qual o rio fluía. Na escuridão estige além, ele instou sua nave. Parecia impossível tentar segui-lo até aqui, onde eu não podia ver minha mão diante do rosto, e eu estava quase a ponto de desistir da perseguição e voltar para a foz do rio, para aguardar seu retorno, quando uma curva repentina mostrou uma leve luminosidade à frente. Minha presa estava claramente visível novamente, e na luz crescente da rocha fosforescente que estava embutida em grandes manchas no teto grosseiramente arqueado da caverna, não tive dificuldade em segui-lo. Foi minha primeira viagem ao seio de ISS e as coisas que vi lá viverão para sempre em minha memória. Por mais terríveis que fossem, eles não poderiam ter começado a se aproximar das horríveis condições que devem ter ocorrido antes de Tars Tarkas, o grande guerreiro verde, Shodar, o Dator Negro, e eu trouxermos a luz da verdade ao mundo exterior e pararmos a corrida louca de milhões na peregrinação voluntária para o que eles acreditavam que terminaria em um belo vale de paz, felicidade e amor. Mesmo agora, as ilhas baixas que pontilhavam o amplo riacho estavam sufocadas com os esqueletos e carcaças meio devoradas daqueles que, por medo ou por um súbito despertar para a verdade, pararam quase no final de sua jornada. Um terrível fedor dessas terríveis ilhas de cemitério, maníacos abatidos gritavam e balbuciavam e lutavam entre os restos dilacerados de seus terríveis banquetes, enquanto naqueles que continham apenas ossos limpos, eles lutavam uns com os outros, o mais fraco fornecendo sustento para o mais forte, ou com as mãos em forma de garras agarradas aos corpos inchados que desciam com a corrente. Turir não prestou a menor atenção às coisas gritantes que o ameaçavam ou imploravam a ele conforme o humor as orientava. Evidentemente ele estava familiarizado com as visões horríveis que o cercavam. Ele continuou rio acima por talvez uma milha e então, cruzando para a margem esquerda, puxou sua embarcação para uma saliência baixa que ficava quase no nível da água. Não ousei seguir através do riacho, pois ele certamente teria me visto. Em vez disso, parei perto da parede oposta sob uma massa de rocha saliente que lançava uma sombra densa abaixo dela. Aqui eu poderia assistir Turid sem perigo de descoberta. O negro estava de pé na borda ao lado de seu barco, olhando para o rio, como se estivesse esperando alguém que lhe esperava daquela direção. Enquanto eu estava deitado sob as rochas escuras, notei que uma forte corrente parecia fluir diretamente para o centro do rio, de modo que era difícil manter minha embarcação em sua posição. Eu me aproximei mais da sombra para que pudesse encontrar um apoio na margem, mas, embora eu tenha avançado vários metros, não toquei em nada, e então, descobrindo que logo chegaria a um ponto de onde não podia mais ver o homem negro, fui obrigado a permanecer onde estava, mantendo minha posição o melhor que pude, remando fortemente contra a corrente que fluía debaixo da massa rochosa atrás de mim. Eu não conseguia imaginar o que poderia causar esse forte fluxo lateral, pois o canal principal do rio era claramente visível para mim de onde eu estava sentado, e eu podia ver a junção ondulante dele e a misteriosa corrente que havia despertado minha curiosidade. Enquanto eu ainda especulava sobre o fenômeno, minha atenção de repente se voltou para Turid, que ergueu as palmas das mãos para frente acima da cabeça na saudação universal dos marcianos, e um momento depois seu Caor.
A palavra de saudação barsomiana veio em tons baixos, mas distintos. Virei meus olhos rio acima na direção em que os dele estavam dobrados, e logo veio dentro do meu alcance limitado de visão um longo barco, no qual estavam 6 homens. 5 estavam nos remos, enquanto o sexto estava sentado no assento de honra. As peles brancas, as perucas amarelas esvoaçantes que cobriam seus patês carecas e os lindos diademas colocados em círculos de ouro sobre suas cabeças os marcavam como oliternes. Quando eles se aproximaram da saliência em que Turidos esperava, ele na proa do barco levantou-se para desembarcar, e então vi que não era outro senão Matai Shan, pai de Ternes. A evidente cordialidade com que os dois homens trocaram saudações me encheu de admiração, pois os homens negros e brancos de Barsuma eram inimigos hereditários, nem antes eu soube de dois encontros que não fossem em batalha. Evidentemente, os reveses que recentemente atingiram os dois povos resultaram em uma aliança entre esses dois indivíduos, pelo menos contra o inimigo comum, e agora eu via por que Tori tinha saído tantas vezes para o Valedor à noite, e que a natureza de sua conspiração poderia ser tal que atingisse muito perto de mim ou de meus amigos. Eu gostaria de ter encontrado um ponto mais próximo dos dois homens para ouvir sua conversa, mas estava fora de questão agora tentar atravessar o rio, então fiquei quieto observando-os, que teriam dado tanto para saber o quão perto eu estava deles, e com que facilidade eles poderiam ter me vencido e matado com sua força superior. Várias vezes Turida apontou para o outro lado do rio em minha direção, mas que seus gestos tinham alguma referência a mim, eu não acreditei por um momento. Logo ele e Matai Shang entraram no barco deste último, que virou para o rio e, girando, avançou firmemente em minha direção. À medida que avançavam, movi meu barco cada vez mais para baixo da parede saliente, mas finalmente ficou evidente que sua embarcação estava mantendo o mesmo curso. Os 5 remadores enviaram um barco maior à frente a uma velocidade que sobrecarregou minhas energias para igualar. A cada instante eu esperava sentir minha proa bater contra a rocha sólida. A luz do rio não era mais visível, mas à frente eu vi o leve tom de um brilho distante, e ainda assim a água diante de mim estava aberta. Por fim, a verdade me ocorreu: eu estava seguindo um rio subterrâneo que desaguava no ISS no exato ponto em que eu havia me escondido. Os remadores estavam agora bem perto de mim. O barulho de seus próprios remos abafou o som do meu, mas em outro instante a luz crescente à frente me revelaria a eles. Não havia tempo a perder. Qualquer ação que eu devesse tomar deveria ser tomada imediatamente. Balançando a proa do meu barco para a direita, procurei o lado rochoso do rio e lá fiquei deitado enquanto Matai Shan e Turid se aproximavam do centro do riacho, que era muito mais estreito que o ISS. Quando eles se aproximaram, ouvi as vozes de Turid e do pai de Terns levantadas em discussão. Eu lhe digo, Tern, dizia o Dator Negro, que desejo apenas vingança contra Dion Carter, príncipe de Hélio. Não estou levando você a nenhuma armadilha. O que eu poderia ganhar traindo para aqueles que arruinaram minha nação e minha casa? Vamos parar aqui por um momento para que eu possa ouvir seus planos, respondeu o Ecador, e então poderemos prosseguir com uma melhor compreensão de nossos deveres e obrigações. Para os remadores, ele deu a ordem que trouxe o barco em direção à margem a menos de uma dúzia de passos além do local onde eu estava. Se eles tivessem parado abaixo de mim, certamente teriam me visto contra o fraco brilho de luz à frente, mas de onde eles finalmente pararam eu estava tão seguro de ser detectado como se quilômetros nos separassem. As poucas palavras que eu já tinha ouvido aguçaram minha curiosidade, e eu estava ansioso para saber que tipo de vingança a Turida estava planejando contra mim. Nem tive que esperar muito. Eu ouvi atentamente. Não há obrigações, pai de Terns, continuou o primogênito. Turid, dator de Sus, não tem preço. Quando a coisa for realizada, ficarei feliz se você cuidar para que eu seja bem recebido, como convém à minha antiga linhagem e nobreza, em alguma corte que ainda é leal à sua antiga fé, pois não posso retornar ao Vale Dor ou a qualquer outro lugar dentro do poder do príncipe de Hélio, mas mesmo isso eu não exijo será como seu próprio desejo no assunto determinar. Deve ser como você deseja, Dator, respondeu Matai Shand. Nem isso é tudo poder e riqueza serão seus se você restaurar minha filha, Faidor, para mim, e colocar em meu poder Dejatoris, princesa de Hélio. Ah, continua ele com um rosnado malicioso, mas o homem da terra sofrerá pelas indignidades que colocou sobre o santo dos santos. Nem qualquer vileza será vil demais para infligir à sua princesa. Gostaria que estivesse em meu poder forçá-lo a testemunhar a humilhação e degradação da mulher vermelha. Você terá o que quiser com ela antes que outro dia tenha passado. Matai Shan, disse Turid, se você apenas disser a palavra. Já ouvi falar do Templo do Sol, Dator, respondeu Matai Shan,
mas nunca ouvi dizer que seus prisioneiros pudessem ser libertados antes que o ano previsto para seu encarceramento tivesse decorrido. Como, então, você pode realizar o impossível? Pode-se ter acesso a qualquer cela do templo a qualquer momento, respondeu Turid. Solisul sabia disso, nem foi a maneira de Sus divulgar mais de seus segredos do que o necessário. Por acaso, após sua morte, encontrei o antigo plano do templo, e lá encontrei, claramente escrito, as instruções mais minuciosas para alcançar as celas a qualquer momento. E mais eu aprendi que muitos homens haviam ido para lá por Issus no passado, sempre em missões de morte e tortura para os prisioneiros. Mas aqueles que assim aprenderam o caminho secreto costumavam morrer misteriosamente assim que voltavam e faziam seus relatórios ao cruel Issus. Vamos prosseguir, então, disse Matachan por fim. Devo confiar em você, mas ao mesmo tempo você deve confiar em mim, pois somos 6 para você. Eu não temo, respondeu Turid, nem preciso de você. Nosso ódio ao inimigo comum é vínculo suficiente para garantir nossa lealdade um ao outro, e depois de contaminarmos a princesa de Hélio, haverá uma razão ainda maior para a manutenção de nossa lealdade a menos que eu me engane muito com o temperamento de seu senhor. Matachan falou com os remadores. O barco subiu o afluente. Foi com dificuldade que me contive de correr sobre eles e matar os 2 vice-conspiradores, mas rapidamente vi a loucura precipitada de tal ato, que mataria o único homem que poderia liderar o caminho para a prisão de Dejatoris antes que o longo ano marciano tivesse girado seu círculo interminável. Se ele deve levar Matachan a esse lugar sagrado, então, também, ele deve liderar Dion Carter, príncipe de Hélio. Com remo silencioso, balancei lentamente para a esteira da embarcação maior. À medida que subíamos o rio que serpenteia sob os penhascos dourados, saindo das entranhas das montanhas de Ots, para misturar suas águas escuras com o sombrio e misterioso ISS, o brilho fraco que apareceu diante de nós cresceu gradualmente em um brilho envolvente. O rio alagou-se até apresentar o aspecto de um grande lago cuja cúpula abobadada, iluminada por rocha fosforescente brilhante, foi salpicada com os raios vívidos do diamante, da safira, do rubi e das incontáveis joias sem nome de Barson que jaziam incrustadas no ouro virgem que forma a maior parte desses magníficos penhascos. Além da câmara iluminada do lago havia escuridão que estava por trás da escuridão e eu nem conseguia adivinhar. Ter seguido o barco terna através da água reluzente teria sido um convite à detecção instantânea, e assim, embora eu estivesse relutante em permitir que Turid passasse mesmo por um instante além da minha vista, fui forçado a esperar nas sombras até que o outro barco tivesse passado da minha vista na extremidade mais distante do lago. Então remei sobre a superfície brilhante na direção que eles haviam tomado. Quando, depois do que pareceu uma eternidade, cheguei às sombras na extremidade superior do lago, descobri que o rio saía de uma abertura baixa, para passar sob a qual era necessário obrigar Wall a deitar-se no barco, e eu mesmo precisava me curvar 2 vezes antes que o teto baixo clareasse minha cabeça. Imediatamente o telhado se ergueu novamente do outro lado, mas o caminho não estava mais brilhantemente iluminado. Em vez disso, apenas um brilho fraco emanava de pequenas e dispersas manchas de rocha fosforescente na parede e no telhado. Diretamente diante de mim, o rio corria para esta câmara menor através de 3 aberturas em arcos separadas. Turid e os Terns não estavam em lugar nenhum em qual dos buracos escuros eles haviam desaparecido. Não havia meios pelos quais eu pudesse saber, e então escolhi a abertura central como sendo tão provável de me levar na direção certa quanto outra. Aqui o caminho era através da escuridão total. O riacho era estreito, tão estreito que, na escuridão, eu estava constantemente batendo primeiro em uma parede de pedra e depois em outra enquanto o rio serpenteava para cá e para lá ao longo de seu leito pedregoso. Muito à frente, ouvi um rugido profundo e sombrio que aumentava de volume à medida que avançava, e então quebrou em meus ouvidos com toda a intensidade de sua fúria louca enquanto eu fazia uma curva acentuada em um trecho de água mal iluminado. Diretamente diante de mim, o rio trovejou de cima em uma poderosa cachoeira que enchia o estreito desfiladeiro de um lado para o outro, elevando-se muito acima de mim várias centenas de metros, o espetáculo mais magnífico que eu já tinha visto. Mas o rugido terrível e ensurdecedor daquelas águas turbulentas presas na abóbada rochosa e subterrânea. Se a queda não tivesse bloqueado totalmente minha passagem e me mostrado que eu havia seguido o curso errado, acredito que deveria ter fugido de qualquer maneira antes do tumulto enlouquecedor. Turid e os Terns não poderiam ter vindo por aqui. Ao tropeçar no curso errado, eu havia perdido a trilha, e eles haviam ganhado tanto à minha frente que agora eu poderia não ser capaz de encontrá-los antes que fosse tarde demais, se, de fato, eu pudesse encontrá-los.
Levei várias horas para forçar meu caminho até as cataratas contra a forte correnteza e outras horas seriam necessárias para a descida, embora o ritmo fosse muito mais rápido. Com um suspiro, virei a proa de minha embarcação rio abaixo e, com golpes poderosos, apressei-me com velocidade imprudente através do canal escuro e tortuoso até que mais uma vez cheguei à câmara em que fluíam os três braços do rio. Dois canais inexplorados ainda permaneciam para escolher, nem havia nenhum meio pelo qual eu pudesse julgar qual era o mais provável de me levar aos conspiradores. Nunca na minha vida, que eu me lembre, sofri tamanha agonia de indecisão. Muito dependia de uma escolha correta, muito dependia da pressa. As horas que eu já havia perdido poderiam selar o destino da incomparável Dejatori se ela já não estivesse morta a sacrificar outras horas, e talvez dias em uma exploração infrutífera de outra pista cega seria inquestionavelmente fatal. Várias vezes ensaiei a entrada do lado direito apenas para voltar como se avisado por algum estranho senso intuitivo de que esse não era o caminho. Por fim, convencido pelo fenômeno frequentemente recorrente, lancei tudo de mim no arco esquerdo. No entanto, foi com uma dúvida persistente que lancei um olhar de despedida para as águas sombrias que rolavam, escuras e proibitivas, por baixo do arco baixo e sombrio à direita. E enquanto eu olhava, surgiu balançando na corrente da escuridão estígia do interior a casca de um dos grandes e suculentos frutos da árvore sorapus. Mal pude conter um grito de euforia quando esse mensageiro silencioso e insensato passou por mim, em direção ao ISS Icarus, pois me disse que os marcianos viajantes estavam acima de mim naquele mesmo riacho. Eles comeram dessa fruta maravilhosa que a natureza concentra dentro da casca dura da nossa sorapus e, depois de comerem, jogaram a casca ao mar. Não poderia ter vindo de outro senão do partido que eu procurava. Rapidamente abandonei todos os pensamentos sobre a passagem da esquerda e, um momento depois, virei para a direita. O riacho logo se alargou e áreas recorrentes de rocha fosforescente iluminaram meu caminho. Fiz um bom tempo, mas estava convencido de que estava quase um dia atrás daqueles que estava rastreando. Nem Rola nem eu tínhamos comido desde o dia anterior, mas, no que lhe dizia respeito, isso pouco importava, já que praticamente todos os animais do fundo do Mar Morto de Marte são capazes de passar períodos incríveis sem se alimentar. Nem sofri. A água do rio era doce e fria, pois não estava poluída por corpos em decomposição como o ISS, e quanto à comida, porque o mero pensamento de que eu estava me aproximando de minha amada princesa me levou acima de todas as necessidades materiais. À medida que avançava, o rio se tornava mais estreito e a corrente rápida e turbulenta, tão rápida que foi com dificuldade que forcei minha embarcação para cima. Eu não poderia estar fazendo mais de 100 metros por hora quando, em uma curva, fui confrontado por uma série de corredeiras através das quais o rio espumava e fervia a uma taxa terrível. Meu coração afundou dentro de mim. A casca de noz do soro provou ser um falso profeta e, afinal, minha intuição estava correta, era o canal da mão esquerda que eu deveria ter seguido. Se eu fosse mulher, teria chorado. À minha direita estava um grande redemoinho lento que circulava muito abaixo do lado saliente do penhasco e, para descansar meus músculos cansados antes de voltar, deixei meu barco flutuar em seu abraço. Eu estava quase prostrado pela decepção. Significaria mais meio-dia de perda de tempo para refazer meu caminho e pegar a única passagem que ainda permanecia inexplorada. Que destino infernal me levou a selecionar entre três caminhos possíveis os dois que estavam errados? Enquanto a corrente preguiçosa do redemoinho me carregava lentamente pela periferia do círculo aquático, meu barco tocou duas vezes o lado rochoso do rio no recesso escuro abaixo do penhasco. Uma terceira vez ele bateu, suavemente como antes, mas o contato resultou em um som diferente, o som de madeira raspando na madeira. Em um instante eu estava em alerta, pois não poderia haver madeira dentro daquele rio enterrado que não tivesse sido trazida pelo homem. Quase coincidentemente com minha primeira apreensão do barulho, minha mão disparou pela lateral do barco e, um segundo depois, senti meus dedos agarrando a amurada de outra embarcação. Como se transformado em pedra, sentei-me em um silêncio tenso e rígido, forçando meus olhos para a escuridão total diante de mim em um esforço para descobrir se o barco estava ocupado. Era perfeitamente possível que houvesse homens a bordo que ainda ignorassem minha presença, pois o barco estava raspando suavemente contra as rochas de um lado, de modo que o toque suave do meu barco do outro poderia facilmente ter passado despercebido. Por mais que eu olhasse, não conseguia penetrar na escuridão, então escutei atentamente o som da respiração perto de mim, mas, exceto pelo barulho das corredeiras, o raspar suave dos barcos e o bater da água em seus lados, não consegui distinguir nenhum som. Como de costume, pensei rapidamente. Uma corda estava enrolada no fundo da minha própria embarcação.
Muito suavemente, peguei-o e, prendendo-me ao anel de bronze na proa, entrei cautelosamente no barco ao meu lado. Em uma mão eu agarrei a corda, na outra minha espada longa afiada. Por um minuto inteiro, talvez, fiquei imóvel depois de entrar na estranha nave. Ele balançou um pouco sob meu peso, mas foi o raspar de seu lado contra o lado do meu próprio barco que parecia mais provável de alarmar seus ocupantes, se houvesse algum. Mas não houve som de resposta e, um momento depois, senti da proa a popa e encontrei o barco deserto. Batendo com as mãos ao longo da face das rochas às quais a embarcação estava ancorada, descobri uma saliência estreita que eu sabia que deveria ser a avenida tomada por aqueles que vieram antes de mim. E eles não poderiam ser outros senão Turid e seu grupo. Fiquei convencido pelo tamanho e constituição do barco que encontrei. Chamando Woola para me seguir, saí para a borda. O grande e selvagem bruto, ágil como um gato, astejou atrás de mim. Ao passar pelo barco que havia sido ocupado por Turid e os Terns, ele emitiu um único rosnado baixo, e quando ele veio ao meu lado na borda e minha mão descansou em seu pescoço, senti sua juba curta eriçada de raiva. Acho que ele sentiu telepaticamente a presença recente de um inimigo, pois eu não fiz nenhum esforço para transmitir a ele a natureza de nossa busca ou o status daqueles que rastreamos. Essa omissão eu agora me apressei em corrigir e, à maneira dos marcianos verdes com suas feras, deixei-o saber em parte pela estranha e estranha telepatia de Barsum e em parte de boca em boca que estávamos no encalço daqueles que haviam ocupado recentemente o barco pelo qual tínhamos acabado de passar. Um ronronar suave, como o de um grande felino, indicava que o Olo entendia, então, com uma palavra para ele seguir, irei para a direita ao longo da borda, mas mal o fiz sentir suas poderosas presas puxando o meu arnês de couro. Quando me virei para descobrir a causa de seu ato, ele continuou a me puxar firmemente na direção oposta, nem desistiu até que eu me virasse e indicasse que o seguiria voluntariamente. Nunca soube que ele estava errado em uma questão de rastreamento, então foi com uma sensação de total segurança que me movi cautelosamente no rastro da enorme fera. Através da escuridão ciméria, ele se moveu ao longo da saliência estreita ao lado das corredeiras ferventes. À medida que avançávamos, o caminho levava debaixo dos penhascos salientes para uma luz fraca, e foi então que vi que a trilha havia sido cortada da rocha viva e que subia ao longo do lado do rio além das corredeiras. Por horas, seguimos o rio escuro e sombrio cada vez mais para dentro das entranhas de Marte. Pela direção e distância, eu sabia que devíamos estar bem abaixo do Vale Dor, e possivelmente abaixo do Mar de Umian também não poderia estar muito mais longe agora do Templo do Sol. Enquanto minha mente enquadrava o pensamento, o Oa parou de repente diante de uma porta estreita e arqueada no penhasco ao lado da trilha. Rapidamente ele se agachou para longe da entrada, ao mesmo tempo virando os olhos para mim. As palavras não poderiam ter me dito mais claramente que algum tipo de perigo estava próximo, então eu me pressionei silenciosamente para o lado dele e, passando por ele, olhei para a abertura à nossa direita. Diante de mim estava uma câmara de tamanho razoável que, por suas nomeações, eu sabia que deveria ter sido uma sala de guarda. Havia prateleiras para armas e plataformas ligeiramente elevadas para sedas e peles adormecidas dos guerreiros, mas agora seus únicos ocupantes eram dois dos Terns que haviam participado do grupo com Turig e Matai Shang. Os homens estavam conversando seriamente e, por seus tons, era evidente que eles não sabiam que tinham ouvintes. Eu lhe digo, dizia um deles, não confio no negro. Não havia necessidade de nos deixar aqui para guardar o caminho. Contra o que, por favor, devemos nos proteger desse caminho abismal há muito esquecido? Foi apenas um estratagema para dividir nossos números. Ele fará com que Matai Shang deixe outros em outro lugar sob algum pretexto ou outro. Então, finalmente, ele cairá sobre nós com seus confederados e matará todos nós. Eu acredito em você, Lacor, respondeu o outro. Nunca pode haver nada além de ódio mortal entre eles e os primogênitos. E o que você acha da questão ridícula da luz? Deixe a luz brilhar com a intensidade de 3 unidades de rádio por 50 taus, e por um chat deixa brilhar com a intensidade de uma unidade de rádio, e então por 25 taus com 9 unidades. Essas foram suas próprias palavras, e pensar que o velho e sábio Matai Shand deveria ouvir tal tolice. Na verdade, é bobagem, respondeu Lacor. Isso não abrirá nada além do caminho para uma morte rápida para todos nós. Ele teve que dar alguma resposta quando Matai Shangri perguntou categoricamente o que ele deveria fazer quando chegasse ao Templo do Sol. Então ele deu sua resposta rapidamente de sua imaginação. Eu apostaria o diadema de um ecador que ele não poderia repeti-lo agora. Não vamos ficar aqui mais tempo, Lacor, falou o outro Tern. Por acaso, se nos apressarmos atrás deles, poderemos chegar a tempo de resgatar Matai Shang e nos vingar do Dator Negro. O que você diz?
Nunca em uma vida longa, respondeu Lacor. Desobedeci a um único comando do pai de Terence. Ficarei aqui até apodrecer se ele não voltar para me convidar para outro lugar. O companheiro de Lacor balançou a cabeça. Você é meu superior, disse ele. Não posso fazer outra coisa senão sua sanção, embora ainda acredite que somos tolos em permanecer. Eu também pensei que eles eram tolos em permanecer, pois vi pelas ações de Walla que a trilha levava pela sala onde os dois Ternes montavam guarda. Eu não tinha motivos para nutrir qualquer amor considerável por essa raça de demônios autodeificados, mas eu teria passado por eles se fosse possível, sem molestá-los. Valeu a pena tentar de qualquer maneira, pois uma luta poderia nos atrasar consideravelmente, ou mesmo por fim inteiramente à minha busca homens melhores do que eu caí diante de lutadores de habilidade mais mesquinha do que a possuída pelos ferozes guerreiros Tern. Sinalizando para Wallace se ajoelhar, entrei de repente na sala diante dos dois homens. Ao me ver, suas espadas longas brilharam do arreio ao lado do corpo, mas levantei a mão em um gesto de contenção. Eu procuro Turid, o Dator Negro, eu disse. Minha briga é com ele, não com você. Deixe-me passar em paz, pois, se não me engano, ele é tão seu inimigo quanto o meu e você não pode ter motivos para protegê-lo. Eles abaixaram suas espadas e Lacor falou. Não sei quem você pode ser, com a pele branca de um terne e o cabelo preto de um homem vermelho, mas se fosse apenas Turid cuja segurança estivesse em jogo, você poderia passar e dar as boas-vindas no que nos diz respeito. Diga-nos quem você é e que missão chama para este mundo desconhecido sob o Vale Dor, então talvez possamos ver nossa maneira de deixá-lo passar adiante a missão que gostaríamos de realizar se nossas ordens permitissem. Fiquei surpreso que nenhum deles me reconheceu, pois pensei que eu era suficientemente conhecido, seja por experiência pessoal ou reputação, por todos os habitantes de Barsum, para tornar minha identidade imediatamente aparente em qualquer parte do planeta. Na verdade, eu era o único homem branco em Marte cujo cabelo era preto e cujos olhos eram cinzentos, com exceção de meu filho, Cartoris. Revelar minha identidade poderia precipitar um ataque, pois todos os que estavam em Barsum sabiam que a mim deviam a queda de sua antiga supremacia espiritual. Por outro lado, minha reputação de lutador pode ser suficiente para passar por esses dois se seus fígados não tivessem a compleição certa para dar as boas-vindas a uma batalha até a morte. Para ser bastante sincero, não tentei me iludir com nenhum desses sofismas, pois sabia bem que em Marte Guerreiro há poucos covardes e que todo homem, seja príncipe, padre ou camponês, se gloria em lutas mortais. Então eu agarrei minha espada longa com mais força enquanto respondia a Lacor. Acredito que você verá a sabedoria de permitir que eu passe sem ser molestado, eu disse, pois não me valeria nada morrer inutilmente nas entranhas rochosas de Barsum apenas para proteger um inimigo hereditário, como Turid, Tator dos primogênitos. E você morrerá se decidir se opor a mim, evidenciado pelos cadáveres em decomposição de todos os muitos grandes guerreiros barsomianos que caíram sobre esta lâmina. Eu sou Dion Carter, príncipe de Hélio. Por um momento, esse nome pareceu paralisar os dois homens, mas apenas por um momento, e então o mais jovem deles, com o nome vil nos lábios, correu em minha direção com a espada pronta. Ele estava um pouco atrás de seu companheiro, Lacor, durante nossa negociação, e agora, antes que pudesse me enfrentar, o homem mais velho agarrou seu arnês e o puxou de volta. Espere, ordenou Lacor. Haverá muito tempo para lutar se acharmos sábio lutar. Há boas razões pelas quais todo Terno em Barsum deve ansiar por derramar o sangue do blasfemador, o sacrilégio, mas vamos misturar sabedoria com nosso ódio justo. O príncipe de Hélio está vinculado a uma missão que nós mesmos, mas ao momento, desejávamos que pudéssemos empreender. Deixe-o ir então e matar o negro. Quando ele retornar, ainda estaremos aqui para barrar seu caminho para o mundo exterior, e assim teremos nos livrado de dois inimigos, nem incorreremos no desagrado do pai de Ternes. Enquanto ele falava, não pude deixar de notar o brilho astuto em seus olhos malignos e, embora visse a aparente lógica de seu raciocínio, senti, talvez inconscientemente, que suas palavras apenas ocultavam alguma intenção sinistra. O outro terno virou-se para ele em evidente surpresa, mas quando Lacour sussurrou algumas breves palavras em seu ouvido, ele também recuou e acenou com a cabeça concordando com a sugestão de seu superior. Prossiga, Dion Carter, disse Lacour, mas saiba que se Turid não o derrubar, haverá aqueles que aguardam seu retorno que farão com que você nunca mais passe para a luz do sol do mundo superior. Tá. Durante nossa conversa, o Ola estava rosnando e se eriçando perto do meu lado. Ocasionalmente, ele olhava para o meu rosto com um gemido baixo e suplicante, como se implorasse pela palavra que o enviaria de cabeça para as gargantas nuas diante dele. Ele também sentiu a vilania por trás das palavras suaves. Além dos Ternes,
Várias portas se abriam para a sala da guarda e, em direção à da extrema-direita, Lacor gesticulou. Esse caminho leva a Turi, disse ele. Mas quando eu teria chamado o Ola para me seguir até lá, a besta choramingou e se conteve, e finalmente correu rapidamente para a primeira abertura à esquerda, onde ele estava emitindo seu latido tossindo, como se me exortasse a segui-lo pelo caminho certo. Eu virei um olhar questionador para Lacor. O bruto raramente está errado, eu disse, embora eu não duvide de seu conhecimento superior. Fern, acho que farei bem em ouvir a voz do instinto que é apoiada pelo amor e pela lealdade. Enquanto falava, sorri sombriamente para que ele soubesse sem palavras que eu desconfiava dele. Como quiser, respondeu o sujeito com um encolher de ombros. No final será tudo igual. Irei-me e segui o Ola até a passagem da esquerda e, embora estivesse de costas para meus inimigos, meus ouvidos estavam alertas, no entanto, não ouvi nenhum som de perseguição. A passagem era fracamente iluminada por lâmpadas de rádio ocasionais, o meio de iluminação universal de Barsoom. Essas mesmas lâmpadas podem ter desempenhado um serviço contínuo nessas câmaras subterrâneas por séculos, uma vez que não requerem atenção e são tão compostas que emitem apenas o menor de sua substância na geração de anos de luminosidade. Havíamos percorrido apenas uma curta distância quando começamos a passar pela boca dos corredores divergentes, mas nenhuma vez o Ola hesitou. Foi na abertura de um desses corredores à minha direita que ouvi um som que falava mais claramente a John Carter, homem de combate, do que as palavras de minha língua materna. Era o barulho de metal, o metal de um arreio de guerreiro, e veio de uma pequena distância pelo corredor à minha direita. Ola também ouviu e, como um flash, ele girou e ficou de frente para o perigo ameaçador, sua juba toda aberta e todas as suas fileiras de presas brilhantes expostas por lábios rosnados e retraídos. Com um gesto, silenciei-o e, juntos, nos afastamos para outro corredor alguns passos adiante. Aqui esperamos, nem tivemos que esperar muito, pois logo vimos as sombras de dois homens caírem no chão do corredor principal na porta de nosso esconderijo. Com muita cautela, eles estavam se movendo agora. O barulho acidental que me alarmou não se repetiu. Logo eles vieram em frente à nossa estação. Nem fiquei surpreso ao ver que os dois eram Lacor e seu companheiro da sala da guarda. Eles caminhavam muito suavemente e na mão direita de cada um brilhava uma espada longa e afiada. Eles pararam bem perto da entrada de nosso retiro, sussurrando um para o outro. Será que já os distanciamos? Disse Lacor. Ou isso, ou a besta levou o homem por uma trilha errada, respondeu o outro, pois o caminho que tomamos é de longe o mais curto até este ponto para quem o conhece. John Carter teria achado um caminho curto para a morte se tivesse tomado como você sugeriu a ele. Sim, disse Lacor, nenhuma habilidade de luta o teria salvado da laje articulada. Ele certamente teria pisado nele e agora, se o poço abaixo dele tem um fundo, o que Turid nega, ele deveria estar se aproximando rapidamente. Maldições sobre aquele seu calote que o avisou para a avenida mais segura. Há outros perigos à sua frente, no entanto, falou o companheiro de Lacor, dos quais ele não pode escapar tão facilmente caso consiga escapar de nossas duas boas espadas. Considere, por exemplo, a chance que ele terá entrando inesperadamente na Camarade. Eu teria dado muito para ter ouvido o equilíbrio daquela conversa para que eu pudesse ter sido avisado dos perigos que estavam por vir, mas o destino interveio, e exatamente no instante de todos os outros instantes que eu não teria escolhido fazê-lo, eu espirrei. Não havia nada a fazer agora além de lutar, nem tive qualquer vantagem quando saltei, com a espada na mão, para o corredor antes dos dois terns, pois meu espirro prematuro os avisou de minha presença e eles estavam prontos para mim. Não mouve palavras, pois teriam sido um desperdício de fôlego. A própria presença dos dois proclamava sua traição. Que eles estavam seguindo para cair sobre mim desprevenido era muito claro, e eles, é claro, devem ter sabido que eu entendia seu plano. Em um instante eu estava envolvido com ambos, e embora eu deteste o próprio nome deles. Devo com toda a justiça admitir que eles são espadachins poderosos, e esses dois não foram exceção, a menos que fossem ainda mais habilidosos e destemidos do que a média de sua raça. Enquanto durou, foi realmente o conflito mais alegre que eu já havia experimentado. 2 vezes, pelo menos, salvei meu peito do impulso mortal do aço perfurante apenas pela maravilhosa agilidade com que meus músculos terrestres me dotam sob as condições de menor gravidade e pressão do ar sobre Marte. No entanto, mesmo assim, cheguei perto de provar a morte naquele dia no corredor sombrio sob o polo sul de Marte, pois Lacor pregou uma peça em mim que, em toda a minha experiência de lutar em dois planetas, nunca antes havia testemunhado algo parecido. O outro estava me enfrentando na época, e eu estava forçando a recuar tocando-o aqui e ali com meu ponto até que ele estivesse sangrando de uma dúzia de feridas,
mas não sendo capaz de penetrar em sua guarda maravilhosa para alcançar um ponto vulnerável pelo breve instante que teria sido suficiente para enviá-lo a seus ancestrais. Foi então que Lacor rapidamente soltou um cinto de seu arnês e, quando recuei para desviar um golpe perverso, ele amarrou uma ponta dele em volta do meu tornozelo esquerdo, de modo que ele feriu por um instante, enquanto ele sacudia de repente na outra extremidade, jogando-me pesadamente de costas. Então, como panteras saltitantes, eles estavam sobre mim, mas eles contaram sem Wola, e antes que uma lâmina me tocasse, uma personificação estrondosa de 1000 demônios se arremessou acima de minha forma prostrada e meu leal calote marciano estava sobre eles. Imagine, se puder, um enorme urso pardo com 10 pernas armadas com garras poderosas e uma enorme boca de sapo dividindo sua cabeça de orelha a orelha, expondo 3 fileiras de presas longas e brancas. Em seguida, dote esta criatura de sua imaginação com a agilidade e ferocidade de um tigre de bengala meio faminto e a força de um bando de touros, e você terá uma vaga concepção de Ola em ação. Antes que eu pudesse cancelá-lo, ele esmagou Lacor em uma geleia com o único golpe de uma pata poderosa e literalmente rasgou a outra em tiras. No entanto, quando falei com ele bruscamente, ele se acovardou timidamente, como se tivesse feito algo que merecesse censura e castigo. Nunca tive coragem de punir Wola durante os longos anos que se passaram desde aquele primeiro dia em Marte, quando o Gir Verde dos Tarxo colocou de guarda sobre mim, e eu ganhei seu amor e lealdade dos mestres cruéis e sem amor de sua vida anterior, mas acredito que ele teria se submetido a qualquer crueldade que eu pudesse ter infligido a ele. Tão maravilhosa era sua afeição por mim. O diadema no centro do diadema de ouro sobre a testa de Lacor proclamou um santo terno, enquanto seu companheiro, não assim adornado, era um terno menor, embora de seu arreio tenha percebido que ele havia alcançado o 9º ciclo, que é apenas um abaixo do dos santos ternos. Enquanto eu ficava por um momento olhando para a horrível devastação que o Ola havia causado, voltou-me à mente a lembrança daquela outra ocasião em que eu havia me mascarado com a peruca, o diadema e o arnês de Sator Troll, o santo Tern que Tuvia de Ptart havia matado, e agora me ocorreu que poderia valer a pena utilizar as armadilhas de Lacor para o mesmo propósito. Um momento depois, arranquei sua peruca amarela de sua careca e a transferi e o diadema, bem como todos os seus arreios, para minha própria pessoa. Paula não aprovou a metamorfose. Ele cheirou para mim e rosnou ameaçadoramente, mas quando falei com ele e dei um tapinha em sua enorme cabeça, ele finalmente se reconciliou com a mudança e, ao meu comando, trotou pelo corredor na direção em que estávamos indo quando nosso progresso foi interrompido pelos Terns. Nós nos movemos cautelosamente agora, avisados pelo fragmento de conversa que eu tinha ouvido. Mantive-me a par de Wola para que pudéssemos ter o benefício de todos os nossos olhos para o que poderia aparecer de repente à nossa frente para nos ameaçar, e foi bem que fomos avisados. Na parte inferior de um lance de degraus estreitos, o corredor virou bruscamente sobre si mesmo, imediatamente fazendo outra curva na direção original, de modo que naquele ponto formou uma letra S perfeita, cuja perna superior se transformou repentinamente em uma grande câmara, mal iluminada e cujo chão estava completamente coberto por cobras venenosas e répteis repugnantes. Ter tentado cruzar aquele andar teria sido cortejar a morte instantânea e, por um momento, fiquei quase completamente desanimado. Então me ocorreu que Turi e Matai-chan com seu grupo devem tê-lo cruzado, então havia um caminho. Se não fosse pelo feliz acidente pelo qual ouvi uma parte tão pequena da conversa dos Terns, teríamos errado pelo menos 1 ou 2 passos naquela massa de destruição se contorcendo, e um único passo teria sido suficiente para selar nossa condenação. Esses eram os únicos répteis que eu já tinha visto em Barson, mas eu sabia por sua semelhança com os restos fossilizados de espécies supostamente extintas que eu tinha visto nos museus de Hélio que eles compreendiam muitos dos gêneros reptilianos pré-históricos conhecidos, bem como outros não descobertos. Uma agregação mais hedionda de monstros nunca antes havia assaltado minha visão. Seria inútil tentar descrevê-los aos homens da Terra, uma vez que a substância é a única coisa que eles possuem em comum com qualquer criatura do passado ou do presente com a qual você está familiarizado. Até mesmo seu veneno é de uma virulência sobrenatural que, em comparação, faria a cobra de capelo parecer tão inofensiva quanto um verme. Enquanto eles me avistavam, houve uma corrida combinada por aqueles mais próximos da entrada onde estávamos, mas uma linha de lâmpadas de rádio inseridas ao longo do limiar de sua câmara os fez parar repentinamente. Evidentemente eles não ousaram cruzar essa linha de luz. Eu tinha certeza de que eles não se aventurariam além da sala em que eu os descobrira, embora não tivesse adivinhado o que os dissuadiu.
O simples fato de não termos encontrado répteis no corredor pelo qual acabamos de passar era garantia suficiente de que eles não se aventuraram lá. Tirei o Ola do caminho do perigo e comecei uma pesquisa cuidadosa do máximo da câmara dos répteis que pude ver de onde estava. À medida que meus olhos se acostumaram com a luz fraca de seu interior, gradualmente distingui uma galeria baixa na extremidade do apartamento, da qual se abriam várias saídas. Chegando mais perto que pude do limiar, segui esta galeria com os olhos, descobrindo que ela circundava a sala até onde eu podia ver. Então olhei acima de mim ao longo da borda superior da entrada que havíamos chegado, e lá, para minha alegria, vi uma extremidade da galeria a menos de 30 centímetros acima da minha cabeça. Em um instante, pulei para ele e chamei o Ola atrás de mim. Aqui não havia répteis, o caminho estava livre para o lado oposto da câmara horrível e um momento depois o Ola e eu caímos em segurança no corredor além. Nem 10 minutos depois, chegamos a um vasto apartamento circular de mármore branco, cujas paredes eram incrustadas de ouro nos estranhos hieróglifos dos primogênitos. Da cúpula alta deste poderoso apartamento, uma enorme coluna circular se estendia até o chão e, enquanto eu observava, vi que ela girava lentamente. Eu havia chegado à base do Templo do Solo. Em algum lugar acima de mim estava Dejatoris, e com ela estavam Faidor, filha de Matai-Shan, e Tuvia de Ptar. Mas como alcançá-los, agora que eu havia encontrado o único ponto vulnerável em sua poderosa prisão, ainda era um enigma desconcertante. Lentamente, circulei o grande poço procurando um meio de entrada. No meio do caminho, encontrei uma pequena tocha de flash de rádio e, ao examiná-la com leve curiosidade quanto à sua presença naquele local quase inacessível e desconhecido, deparei-me de repente com a insígnia da casa de Turid inserida em sua caixa de metal. Estou na trilha certa, pensei enquanto colocava a bugiganga na bolsa de bolso pendurada no meu arnês. Então continuei minha busca pela entrada, que eu sabia que deveria estar em algum lugar. Nem tive muito tempo para procurar, pois quase imediatamente depois me deparei com uma pequena porta tão habilmente incrustada na base do poço que poderia ter passado despercebida por um observador menos atento ou cuidadoso. Havia a porta que me levaria para dentro da prisão, mas onde estava o meio de abri-la? Nenhum botão ou cadeado estava visível. Repetidas vezes examinei cuidadosamente cada centímetro quadrado de sua superfície, mas o máximo que pude encontrar foi um minúsculo orifício um pouco acima e à direita do centro da porta um orifício que parecia apenas um acidente de fabricação ou uma imperfeição de material. Nessa abertura minúscula, tentei espiar, mas se tinha apenas uma fração de polegada de profundidade ou se passava completamente pela porta, eu não sabia dizer, pelo menos nenhuma luz aparecia além dela. Em seguida, coloquei meu ouvido nele e escutei, mas novamente meus esforços trouxeram resultados insignificantes. Durante esses experimentos, o Ola estava de pé ao meu lado, olhando atentamente para a porta, e quando meu olhar caiu sobre ele, ocorreu-me testar a exatidão de minha hipótese de que este portal tinha sido o meio de entrada no templo usado por Turid, o Dator Negro, e Matai Shan, pai de Ternes. Virando-me abruptamente, chamei-o para me seguir. Por um momento ele hesitou e depois saltou atrás de mim, choramingando e puxando meu arnês para me puxar de volta. Continuei, no entanto, a alguma distância da porta antes de deixá-lo fazer o que queria para que eu pudesse ver exatamente o que ele faria. Então permiti que ele me levasse aonde quisesse. Direto de volta para aquele portal desconcertante, ele me arrastou, novamente assumindo sua posição de frente para a pedra em branco, olhando diretamente para sua superfície brilhante. Durante uma hora trabalhei para resolver o mistério da combinação que abriria o caminho diante de mim. Lembrei-me cuidadosamente de todas as circunstâncias de minha busca por Turid, e minha conclusão foi idêntica à minha crença original que Turid viera por aqui sem outra ajuda além de seu próprio conhecimento e passara pela porta que impedia meu progresso, sem ajuda de dentro. Mas como ele conseguiu isso? Lembrei-me do incidente da Câmara do Mistério nos Penhascos Dourados naquela época em que libertei Tuvia de Ptar da masmorra dos Terns, e ela pegou uma chave fina e parecida com uma agulha do chaveiro de seu carcereiro morto para abrir a porta que levava de volta à Câmara do Mistério, onde Tars Tarkas lutou por sua vida com os grandes Bans. Um buraco de fechadura tão minúsculo como agora me desafiava a abrir o caminho para a intrincada fechadura daquela outra porta. Apressadamente, joguei o conteúdo da minha bolsa de bolso no chão diante de mim. Se eu pudesse encontrar um pedaço fino de aço, ainda poderia criar uma chave que me daria entrada na prisão do templo. Enquanto examinava a coleção heterogênea de bugigangas que sempre pode ser encontrada na bolsa de bolso de um guerreiro marciano, minha mão caiu sobre a tocha de rádio estampada do Dator Preto. Quando eu estava prestes a deixar a coisa de lado como sem valor em minha situação atual, meus olhos se depararam com alguns caracteres estranhos grosseira e recém-arranhados no ouro macio da caixa.
A curiosidade casual me levou a decifrá-los, mas o que li não tinha nenhum significado imediato em minha mente. Havia três conjuntos de caracteres, um abaixo do outro. 350T, 11X, 925T. Por apenas um instante minha curiosidade foi despertada, e então recoloquei a tocha em minha bolsa de bolso, mas meus dedos não haviam se soltado dela quando me veio à memória a lembrança da conversa entre Lacor e seu companheiro quando o menor Tern citou as palavras de Turir e zombou delas. E o que você acha da questão ridícula da luz? Deixe a luz brilhar com a intensidade de 3 unidades de rádio por 50 talsa. Havia a primeira linha de caracteres na caixa de metal da tocha 3-50T, e por um chat deixe-o brilhar com a intensidade de uma unidade de rádio havia a segunda linha, e então por 25 taus com 9 unidades. A fórmula estava completa, mas o que isso significava? Achei que sabia e, pegando uma poderosa lupa da cama da minha bolsa de bolso, apliquei-me a um exame cuidadoso do mármore imediatamente sobre o orifício na porta. Eu poderia ter chorado em voz alta de exultação quando meu escrutínio revelou a incrustação quase invisível de partículas de elétrons carbonizados que são lançadas por essas tochas marcianas. Era evidente que, por incontáveis eras, tochas de rádio haviam sido aplicadas a esse orifício, e com que propósito poderia haver apenas uma única resposta ao mecanismo da fechadura era acionado por raios de luz, e eu, Dion Carter, príncipe de Hélio, segurei a combinação em minha mão arranhada pela mão de meu inimigo em seu próprio estojo de tocha. Em uma pulseira cilíndrica de ouro em volta do meu pulso estava meu cronômetro barsoniano, um instrumento delicado que registra os taus, chats e zodes do tempo marciano, apresentando-os à vista sob um cristal forte muito à maneira de um odômetro terrestre. Cronometrando minhas operações com cuidado, segurei a tocha na pequena abertura da porta, regulando a intensidade da luz por meio da alavanca do polegar na lateral da caixa. Por 50 taus deixei 3 unidades de luz brilharem no orifício, depois uma unidade para um chat e por 25 taus 9 unidades. Esses últimos 25 anos foram os 25 segundos mais longos da minha vida. A fechadura clicaria no final desses intervalos de tempo aparentemente intermináveis. 23, 24, 25. Eu desliguei a luz com um estalo. Por 7 taus esperei, não houve nenhum efeito apreciável sobre o mecanismo da fechadura. Será que minha teoria estava totalmente errada? Segurar. A tensão nervosa resultou em uma alucinação ou a porta realmente se moveu? Lentamente, a pedra sólida afundou silenciosamente de volta na parede. Não houve alucinação aqui. Para trás e para trás, ele deslizou por 3 metros até revelar à sua direita uma porta estreita que levava a um corredor escuro e estreito paralelo à parede externa. Mal a entrada foi descoberta e o Ola e eu pulamos, então a porta voltou silenciosamente ao lugar. Descendo o corredor, a alguma distância, vi o fraco reflexo de uma luz e, em direção a ela, seguimos nosso caminho. No ponto em que a luz brilhava havia uma curva fechada e, um pouco além disso, uma câmara brilhantemente iluminada. Aqui descobrimos uma escada em espiral que levava do centro da sala circular. Imediatamente soube que havíamos chegado ao centro da base do templo do sol. A pista em espiral levava para cima, passando pelas paredes internas das celas da prisão. Em algum lugar acima de mim estava Dejatoris, a menos que Turid e Matachang já tivessem conseguido roubá-la. Mal havíamos começado a subir a pista quando o Ola de repente exibiu a mais selvagem excitação. Ele pulou para frente e para trás, agarrando minhas pernas e arreios, até que eu pensei que ele estava louco e, finalmente, quando eu o empurrei de mim e comecei mais uma vez a subir, ele agarrou meu braço de espada entre suas mandíbulas e me arrastou de volta. Nenhuma quantidade de repreensão ou algema seria suficiente para fazê-lo me soltar, e eu estava inteiramente à mercê de sua força bruta, a menos que me importasse em usar minha adaga contra ele com a mão esquerda, mas, louco ou não, eu não tive coragem de enfiar a lâmina afiada naquele corpo fiel. Para dentro da câmara, ele me arrastou e atravessou-a para o lado oposto àquele em que havíamos entrado. Aqui estava outra porta que levava a um corredor que descia diretamente por uma ladeira íngreme. Sem um momento de hesitação, o Ola me empurrou ao longo dessa passagem rochosa. Logo ele parou e me soltou, ficando entre mim e o caminho que havíamos vindo, olhando para o meu rosto como se perguntasse se eu seguiria voluntariamente ou se ele ainda deveria recorrer à força. Olhando com tristeza para as marcas de seus grandes dentes em meu braço nu, decidi fazer o que ele parecia querer que eu fizesse. Afinal, seu estranho instinto pode ser mais confiável do que meu julgamento humano defeituoso. E bem foi que eu fui forçado a segui-lo. Mas, a uma curta distância da câmara circular, chegamos de repente a um labirinto brilhantemente iluminado de passagens divididas em vidro de cristal. A princípio, pensei que fosse uma câmara vasta e ininterrupta,
Tão claras e transparentes eram as paredes dos corredores sinuosos, mas depois de quase ter me miolado algumas vezes ao tentar passar por paredes vítreas sólidas, fui com mais cuidado. Havíamos prosseguido apenas alguns metros ao longo do corredor que nos dera entrada para este estranho labirinto quando Uola deu voz a um rugido assustador, ao mesmo tempo correndo contra a divisória clara à nossa esquerda. Os ecos retumbantes daquele grito temível ainda reverberavam pelas câmaras subterrâneas quando vi a coisa que o assustou da besta fiel. Ao longe, vagamente através das muitas espessuras de cristal intermediário, como em uma névoa que os fazia parecer irreais e fantasmagóricos, discerni as figuras de 8 pessoas, 3 mulheres e 5 homens. No mesmo instante, evidentemente assustados com o grito feroz de Voola, eles pararam